Não deixe de assistir a este vídeo, porque hoje eu quero falar algo muito importante com você. Eu tenho tentado falar com você há um tempão, mas parece que você não está me ouvindo e pulando os vídeos. Hoje, tenho uma mensagem especial que eu sei que vai te ajudar. Mas primeiro, pode me fazer um favor? Clica em todos os botões ao seu lado. Isso me deixa muito feliz. A mensagem que quero te contar é sobre ter fé e coragem. Ela nos ensina a ficar atentos e fortes, mesmo quando as coisas estão difíceis. Se você acredita em mim e quer que eu te ajude e proteja do mal, é só clicar no botão verde do WhatsApp ao lado. Depois, clique nos 2 primeiros números que aparecerem e use esse áudio, mesmo que seja em particular. E por favor, ajude-me a compartilhar essa mensagem boa clicando nos botões à sua direita. Estou aqui para ajudar você e que Deus te abençoe.